convidada pelo Rodrigo do Rotaract Clube Livramento União para falar sobre esse tema tão pertinente, tão valioso, que é nesse mês onde a gente fala muito de saúde da mulher, nesse Outubro Rosa, onde a gente batalha tanto para que todas as mulheres tenham acesso e tenham um entendimento, né, de como é pertinente e valioso o cuidado preventivo, né, com a intenção de poder evitar situações mais delicadas de saúde, né? A prevenção sempre é um caminho possível e que nos traz resultados mais benéficos e mais simples, de forma mais fácil, né? E através de uma conversa que a gente teve outro dia sobre pobreza menstrual, surgiu a ideia de falar um pouco mais sobre esse tema tão importante, né? Tão pertinente e tão pouco falado. Eu penso que por vários motivos, né, se demorou tanto tempo para a gente começar a falar sobre isso, né? Um dos meus entendimentos é que tudo que diz respeito à saúde da mulher, tudo que diz respeito ao cuidado com o feminino levou mais tempo na sociedade para ser construído como uma demanda urgente. E como a gente precisa, né, se debruçar sobre esse tema e outros tantos mais. Mas já que a proposta é falar sobre os efeitos, né, o impacto que a pobreza menstrual traz na vida de adolescentes e mulheres adultas, é sobre isso que a gente vai pensar um pouco, né? Que impacto isso tem na sua rotina, que impacto isso tem nas questões econômicas de uma casa. Mas se a gente pensar que é uma casa que é gerenciada, que é de responsabilidade absoluta de uma mulher, se essa mulher não tiver condições mínimas de trabalho e de poder ir à luta, como é que ela vai fazer, né, para dar conta dessa família e dessa demanda? Isso passa muito pelos tabus, né? A gente vem numa sociedade de muitos tabus. E é uma sociedade que tem algumas dificuldades em falar sobre intimidades e sobre o que é do feminino, principalmente. Então, o termo, né, menstruação é algo que já não é dito com frequência, né? Então, a gente tem apelidos para menstruação, né? Então, é o Chico, é os dias, ela tá naqueles dias, ela tá, né, não pode fazer isso, não pode fazer o outro, não se lava cabelo. Enfim, a gente tem uma série de tradições ou de mitos que envolvem esse tema. E muitas vezes as meninas se sentem absolutamente constrangidas em dizer que estão menstruadas ou que precisam ir até o banheiro para trocar o absorvente higiênico. De como, para algumas mulheres, é um período difícil, né, no que diz respeito a dores, a mal-estar, dor de cabeça, cólicas menstruais, enfim, até o próprio incômodo de estar menstruando. E para mulheres que têm fluxos mais generosos, por assim dizer, isso também pode ser um fator de impedimento e que atrapalha a sua rotina de alguma maneira. Então, eu acho que a gente poder debruçar esse olhar sobre o impacto que isso traz, com respeito, sem achar que é mimimi, sem achar que é vitimização, né, das mulheres, de poder olhar com respeito, de não também atribuir esse lugar de impossibilidade, mas que sim, né, o universo feminino ele obriga a gente a olhar para a dinâmica de funcionamento da mulher com esses olhos, né, com esse olhar e sim, sobretudo, com esse respeito. Então, se a gente puder promover campanhas, né, de arrecadação e de esclarecimento, sobretudo, da importância que é manter a higiene nesse período, de qual é a forma correta das mulheres se cuidar, das meninas se cuidarem, do que significa a menstruação, do quanto que isso é parte da nossa realidade, é parte do corpo da mulher e não tem por que isso ser negado e ser silenciado. Então, da mesma forma, né, a prevenção ao câncer de mama passa por um processo de rompimento, de quebra de tabu, né, sobre o tocar-se, né? Então, da dificuldade que muitas mulheres têm em tocar o próprio corpo e entender e poder decifrar, né, que talvez naquele momento elas estejam precisando de um cuidado diferenciado. Isso passa também por esse autoconhecimento, por essa capacidade de cuidado. Enfim, acho que como instituições assim, né, como Rotary, Rotaract, Lions, ligas, enfim, todos esses espaços onde se trabalha muito a solidariedade, a gente também tem a possibilidade de, além de arrecadar materiais e recursos para dar conta do que essas famílias precisam, acho que a gente tem responsabilidade também de informar, né, de levar esse debate para as escolas, de levar esse debate para dentro das casas,
de poder trazer esclarecimento e trazer um pouco mais de naturalidade para que as mulheres possam falar das suas questões, do próprio corpo, né, das suas necessidades. Então, e para isso a gente precisa que o papel da educação é fundamental aí, né? A gente precisa de uma educação sexual na escola séria, né? Sem vulgarização, sem banalização, sem tirar a importância que isso tem, né? Já que é um processo inerente ao ser humano, é algo da ordem do inevitável, né? Todos vamos passar por isso de alguma maneira, seja como mulher que vai ficar menstruada e que vai entrar em processo reprodutivo, por assim dizer, e como os meninos que vão ter parceiras, irmãs, mães, enfim, amigas que vão estar passando por esse processo e poder ter respeito, poder olhar para isso com o tamanho que isso tem na vida do sujeito, vai fazer com que a gente tenha uma sociedade mais digna, mais respeitosa, e tudo que diz respeito à mulher ganhar um contorno, né, um desenho mais nítido, para que a gente possa sim delimitar os espaços, né, e dar limite para algumas situações. Então a reflexão seria um pouco por aí, né, da gente poder ir ampliando essa discussão, ampliando o debate e começar também como sociedade se organizar para dar conta, de certa forma, de que haja, né, que se possa suprir essa demanda não só de informação e de conhecimento, mas também de materiais, né? Então, por exemplo, o ano passado, quando a gente começou a juntar as cestas básicas no início da pandemia, eu sempre me envolvi muito nessas questões, mas foi uma coisa que nos veio, eu estava conversando com a Marta, que vai estar conversando com vocês também e que tem bastante a acrescentar. E no primeiro momento a gente se deu conta que não iam itens nem de limpeza, muito poucos, né, nas cestas básicas, nem de higiene pessoal. E que habitualmente a gente não inclui nas cestas básicas, nessa assistência que se faz, né, quando a gente vai atender famílias que têm fome, sobretudo, não se faz uma coleta, né, de utensílios de higiene pessoal. E aí a gente começou a incluir pelo menos na nossa busca, né, esses itens. E aí vem o debate, né, também de todo o aspecto que envolve a menstruação e a higiene da mulher e a dignidade dessas mulheres. Então, acho que a gente tem que começar a ampliar o debate, para depois ampliar a cesta básica, para ampliar a assistência e poder prover e fazer com que essas famílias de baixa renda também tenham um entendimento da importância que tem ter itens adequados de higiene, onde eles possam, dentro das suas capacidades, priorizar isso de alguma maneira, ou pelo menos buscar recursos, né, que possam dar conta dessa necessidade das mulheres. Né, se a gente for pensar numa casa com uma filha e uma mãe, enfim, em período menstrual, são duas mulheres que durante pelo menos 5, 7 dias vão precisar desses itens. E se elas forem mais, que impacto isso tem no custo financeiro dessa casa? Tem muita coisa para a gente pensar, muita coisa para debater, mas eu acho que o que a gente tem que pensar, por último aqui, para poder encerrar essa fala, é que impacto isso tem na saúde pública lá na frente, quando a gente não provê itens adequados e não provê informação adequada e conhecimento para essas famílias. Né? Que impacto isso vai ter lá na frente nos adoecimentos, que impacto isso vai ter lá na frente na vida psíquica dessas mulheres e que lugar isso tão real do feminino que é a menstruação vai ocupar na rotina dessas mulheres. Né? Então, que haja algum desconforto físico, ok, a gente vai se acostumar com isso. Agora, que o mal-estar social seja maior do que o próprio incômodo físico, que já é impossível da gente driblar, embora a gente possa melhorar muito a qualidade de vida de muitas pessoas com alguns pequenos ajustes, né? É o que a gente tem que combater. Né? Então, não pode haver deboche em sala de aula porque a menina está menstruada. Se acontecer um acidente de vazar, né, a roupa da menina ficar suja e manchada, que haja solidariedade e respeito sobre tudo. Porque isso não é uma escolha, né, não é uma decisão que essa mulher tomou. Acontece. E mais além, né, o quanto que prover o mínimo indispensável, pelo menos para a construção de sujeitos que vão desejar, acima de tudo, lá na frente, viver de forma digna e viver de forma adequada, é um jeito da gente construir uma sociedade melhor e mais humana, né? Mais realmente preocupada com o próximo. Então, sim, falta a feijão com arroz, falta. Mas falta sabonete, falta absorvente, falta itens para higiene dental, né? A gente sabe que a saúde da boca é
tem um impacto imenso na qualidade de vida do sujeito. Então a gente tem que falar sobre todas essas coisas. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa abrir o debate, como esse aqui que a gente está fazendo agora. A gente precisa convidar a sociedade, convocar as pessoas para pensar, para falar e para agir, para tomar atitudes, para tomar decisões. A gente tem que instruir as nossas crianças, a gente tem que dar ferramenta para os nossos professores. E a gente tem que buscar fórmulas, né, recursos para dar conta dessa demanda, para que as pessoas, a partir de uma experiência positiva, possam desejar uma vida mais digna e possam batalhar por isso, entender que elas têm esse direito. E cada um dentro das suas possibilidades poder correr atrás disso, né? Mas o desejo é o ponto de partida e é o nosso desejo que é o ponto de partida para que a gente possa construir uma sociedade mais igual, mais humana, né? E que olhe para todos os seus personagens da mesma forma, com o mesmo respeito e em busca, né, da demanda que é de cada um, né? Outras demandas vão ter e outros assuntos a gente vai ter para debater aqui que são tão pertinentes quanto. Mas nesse momento essa é a nossa escolha, né? Esse é o nosso motivo de estar aqui. Então sim, vamos pensar no que a sociedade está precisando fazer para se melhorar, né? E poder olhar para esse aspecto do feminino com essa responsabilidade pode fazer com que a gente dê um salto na nossa existência. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter compartilhado com vocês um pouquinho desse meu pensar, né, e que isso possa de alguma maneira enriquecer vocês, e estou à disposição para responder perguntas, enfim. Eu acho que é legal deixar o e-mail, ou até mesmo pelo Instagram, dúvidas, perguntas que venham, eu vou estar super disponível para responder, porque eu acho que é essa troca que nos enriquece. Muito obrigada. E aí pessoal, Igor aqui falando, e a pergunta é a seguinte: é grande o índice de mulheres que abandonam a escola por causa do grande constrangimento pela falta de absorventes? Sobre os números, né, de quantas meninas deixam, né, qual é o índice de abandono escolar em função desse aspecto, né, que envolve a pobreza menstrual, eu não saberia quantificar, né, mas eu fico imaginando que seja um número grande, né, mas que não seja um abandono escolar exclusivamente por esse aspecto. Mas esse pode ser um dos aspectos, né? Daqui a pouco o baixo rendimento escolar acaba sendo o motivo do abandono. E o baixo rendimento escolar tem a ver com o excesso de faltas e as impossibilidades de estar presente na escola nesses períodos, né, onde se está menstruado e não se tem o recurso. Então, eu acho que sim, tem um impacto importante, que acho que sozinho a gente não tem como quantificar, mas ele se soma a uma série de outros fatores e que sim acabam sendo o resultado, né? Além do preconceito, do bullying, da interferência, né, do tabu e da dificuldade que é falar desse tema com franqueza, com verdade, com simplicidade, né? Já que é um tema, uma evidência, né, do feminino que é da ordem do inevitável, que é da ordem do impossível de não se ter, né? Então, ainda assim, o diálogo e a forma verdadeira de enfrentar e de falar sobre isso pode ser o caminho, né? Porque às vezes um colega pode ajudar, muitas vezes, né? A sociedade pode auxiliar as escolas e as instituições podem auxiliar a sociedade a chegar numa qualidade, né, de atenção e de que isso passe a não ser, né, um motivo para as meninas deixarem de ir à escola. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber por que o tema de pobreza menstrual é tão pouco divulgado na mídia atualmente. Bom, e por que a pobreza menstrual é um assunto pouco explorado, né, em tempos de tantas discussões, né, na mídia, na sociedade como um todo? Eu tenho a sensação de que tudo que diz respeito ao feminino é tratado dessa forma. Eu acho que hoje a gente tem uma abertura maior para falar desse tema, então se permite, se propicia falar sobre isso. Algumas figuras, algumas cabeças pensantes, né, começaram a levantar essa bandeira e trazer com importância, né, e com preocupação o impacto
dessa deficiência que a sociedade tem como um todo. Muito embora eu acredite que muitas pessoas ajudassem outras meninas já desde muito tempo a suprir de certa forma essa demanda. É um assunto difícil, um assunto às vezes indigesto, falar das nossas tantas falhas, né? A gente tem que se reconhecer como falho na sociedade, se reconhecer como negligente muitas vezes também torna toda essa conversa mais difícil, né? E toda essa discussão sobre o que o governo tem obrigação ou não de prover também é muito ampla, né? Mas a gente pode começar falando de que no primeiro momento prover sim, mas de que ao longo do tempo a gente possa construir, né, um saber sobre esse tema, uma educação de qualidade sobre o tema, que permita que sim, que as pessoas entendam essa necessidade, né, que muitas vezes o pouco recurso dessa casa possa ser empregado de forma adequada para que as mulheres e as meninas dessa família possam ter mais qualidade de vida, mais saúde, né, e que gere menos impacto na sociedade. Então, é bem importante que a gente fale sobre isso, que a gente debata o tema. Quanto mais a gente puder falar sobre isso, mais recursos a gente vai ter para combater isso de alguma maneira, né? Para sanar isso de alguma forma. Olá, tudo bem? Rodrigo aqui falando. Nós do Rotaract Livramento União temos o enorme prazer de realizar a segunda edição do projeto Outubro Rosa em Tempos de Pandemia. Esse lindo projeto irá abordar temas que são de extrema importância, como o Outubro Rosa e a pobreza menstrual. Obrigado à psicóloga Raquel Padilha por estar somando e participando deste projeto, que será mais um meio de comunicação e informação para a comunidade da fronteira. Obrigado mais uma vez, Raquel, pelo seu tempo dedicado e ao conhecimento compartilhado. Que possamos juntos alimentar ainda mais as pessoas que necessitam de conhecimento, afeto e, sobretudo, amor ao próximo. Muito obrigado e fiquem atentos a mais projetos do Clube Livramento União. Muito obrigado.